Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós conversaremos sobre este livro aqui, A Mente Criminosa, de Stanton Seminole. Este autor morreu recentemente, então é um texto bem contemporâneo, muito interessante. Psicólogo, agora eu não me lembro exatamente de onde ele é, mas eu já vou conferir aqui para vocês, de Michigan, é norte-americano, e a gente tem aqui informações preciosíssimas sobre por que o cara vai na igreja pela manhã e abusa de alguma mulher à noite, ou mata alguém à noite. Por que isso acontece? O que acontece nessa mente criminosa que pode ser que tenha tido pais maravilhosos, pode ser que não, pode ser que esteja em um ambiente bacana ou não. E aqui ele vai nos falar sobre esta mente. Ele traz diversos apontamentos interessantes que eu quero expor aqui para que vocês entendam um pouco sobre essa mente criminosa. Mas fica aqui a minha indicação. A Vídeo Editorial é uma parceira minha, mas antes de qualquer coisa, é maravilhoso este livro e qualquer outro livro que eles publiquem, eles têm este cuidado de trazer, sim, livros que realmente mudam o repertório. Então, fica aqui a minha indicação. Embaixo tem um cupom para você ter um descontinho aí e aproveitar, que você também pode comprar com o link da Amazon que estará aqui. E desse modo você acaba ajudando a financiar o canal e ter muitos outros vídeos por aqui. Ele já começa com muitos questionamentos nesse primeiro capítulo. Como o criminoso toma decisões? Quais são suas expectativas em relação a si mesmo e às outras pessoas? Como é que ele pode rezar na igreja às 10, 2 horas depois, aterrorizar um proprietário, arrombando e invadindo sua casa? O comportamento é um produto do pensamento. Ele traz vários casos que ele tem a oportunidade de conversar ali com essas pessoas e ele coloca aqui no livro, então é muito interessante. Na página de 55, um profissional de saúde mental pode sempre fisgar algum problema subjacente e identificar conflitos em qualquer família. A terapia familiar sistêmica, que é uma abordagem da terapia super interessante, e isso aqui já é uma coisa atual, nova, contemporânea. A terapia familiar sistêmica pressupõe que os problemas de um membro da família sejam sintomáticos de um distúrbio em toda a família. Uma teoria subjacente é que uma criança pode se tornar delinquente porque se tornou o bode expiatório que a família seleciona inconscientemente para representar as fantasias e os impulsos proibidos dos outros membros. Na psicologia a gente conversa muito sobre isso, em sala, em roda de conversa, sobre o bode expiatório. Aquela pessoa que ela tem problema com alcoolismo, que ela tem problema com drogas ou qualquer outro problema que se destaca em um ambiente familiar, aquela pessoa foi escolhida inconscientemente por todos os membros da família como um bode expiatório. Pode ser que ela manifeste esses problemas por meio de vícios, droga, algo? Sim. Pode ser que ela manifeste com outros sintomas. Depressão, ansiedade exagerada, que é uma ansiedade patológica, entre outros mecanismos que ela acaba expondo como sendo bode expiatório daquela família. Então, assim, a família toda é problemática, a família toda tem alguma coisa ali, alguma comunicação, alguma falha nas relações, e o indivíduo pode ser o único da família que deixa transparecer um problema muito grave, um problema não tão grave assim, mas que já é um problema, uma patologia, ou pode até mesmo se tornar um criminoso, um morador de rua. Então, isso tudo ele vai acabar explicando aqui, mas eu trouxe um pouquinho aqui por minha conta e risco das informações ali da academia mesmo, de psicologia. E nesse livro, além de esses casos, ele vai trazer casos dentro de uma perspectiva. Como que é o criminoso na fase escolar? O que ele vai apresentar? Qual é o comportamento dele? O que ele já vai transparecer que, olha, na minha família tem um problema ou não? Eu tenho algum distúrbio, eu me encaixo ali na caixinha do DSM, de psicopatologia. Como é que vai ser de psicopatologia mais de psicopatia? Como é que vai ser o meu comportamento na escola? Então,
Como é que é isso? Ele vai trazer no trabalho, como é que é na família, e aí começa a ficar mais tenso, porque ele passa a trazer na questão da sexualidade. Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre o bullying. Nós normalmente vemos que o bullying não, se a criança pratica bullying, pratica, não só recebe, a criança que pratica, ela também é vítima. Ela provavelmente ela é um bode expiatório daquela família aqui, daquela família ali. Na página 75, a vítima se torna um vitimizador. Então, a vítima que tem algum problema, que é vítima em casa, ela vai vitimizar alguém. O bullying é precursor de uma futura criminalidade. Os bullies, né, que são quem praticam bullying, observam outras pessoas para identificar qualquer vulnerabilidade e atacá-las. Elas alcançam a sensação de poder enorme, intimidando os outros e vendo-os sofrer. Com a internet e as outras formas de tecnologia, os agressores podem infligir misérias com um clique de um botão em uma escala amplamente expandida, sem ter um encontro cara a cara. Então, a internet deu palco para isso. O bullying tem sido visto como um fator preeminente subjacente à conduta criminosa. O pensamento por trás disso é que alguns jovens ficam tão psicologicamente devastados por serem repetidamente alvo de agressores que não conseguem mais suportar e querem igualar o placar. Então, a pessoa que acaba sofrendo. E aí a gente vê isso, né? O cara que entra na escola lá. Isso aqui aconteceu por uns dias, né? Teve alguns casos aqui, mas isso é muito comum lá nos Estados Unidos, que é esse jovem que sofreu bullying, esse jovem que sofreu na mão da galera, entra com uma arma um belo dia numa escola e faz o que quer para igualar o placar. Porque uma hora ele foi vítima e ele se torna vitimizador. Então, tem essa vítima que é o bode expiatório da família, mas também tem essa vítima que sofre com isso depois pode até se tornar um criminoso, né? E aí, galera, na página 147, no capítulo 7, o sexo por conquista e desenvolvimento do eu. Esse capítulo as coisas começam a ficar mais tensas, né? Aqui foi na escola, no trabalho, nas relações interpessoais, como é que é esse comportamento, mas agora o negócio fica um pouco mais pesado, né? A gente tem alguns relatos bem pesados, inclusive, que você fica um pouco mexido. Então, se você não tiver num dia bom, não leia esses capítulos. Pule e leia em outro momento. Na página 151, ele começa com um caso de um cara chamado Richard. O Richard, ele pratica voyeurismo. O termo, a gente usa isso na psicologia e a gente usa isso também na psicologia jurídica, né? No jurídico, no geral, nos crimes, a gente usa isso porque isso é um crime. O que significa isso, voyeurismo? É a observação de outras pessoas nuas, ter ações vendo essas pessoas na sua casa, por exemplo. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, porque as casas não têm muro, então são janelas, a pessoa passa desapercebida e às vezes ela nem tá despida, mas a pessoa tá ali observando o que ela tá fazendo e tal. E isso causa um prazer. E esse prazer, nessa observação, tudo isso se torna um crime. Então, esse cara aqui, que ele traz neste capítulo, ele chegava do seu trabalho, ele ia dar uma caminhada. Falava pra esposa, o cara casado com filhos, vou dar uma caminhada. E aí ele ia andando no bairro e via na janela. Ele via uma mulher, ele marcava aquela casa, passava, ficava observando, às vezes ele ficava 30 minutos, 40 minutos sentado no chão ali da calçada, né, do outro lado, para ficar de frente para casa, e ficava observando. E com o passar do tempo, isso foi ficando cada vez mais, porque é isso que acontece. E ele foi avançando, um belo dia ele entrou na casa dessa pessoa. E aí ele foi preso e tal, a esposa pediu divórcio, aquela coisa toda. E na página 51, ele traz: este homem era hábil em articular a sua inércia e em encontrar desculpas para não fazer nada.
Ele entrou na prisão, ele estava ali na prisão, ele saiu da prisão, mas mesmo assim ele não queria trabalhar. Ele não queria fazer nada, porque ele se achava muito mais superior que qualquer outra coisa. Ele revelou: não quero ser rejeitado. Eu levo a rejeição para o lado pessoal. Qualquer rejeição dói. Então, se ele fosse rejeitado no seu trabalho, ou uma entrevista de emprego, aquilo doeria nele. Essa afirmação dizia muito sobre ele. Ele sentia rejeitado sempre que alguém não o reconhecesse como um ser humano irresistível, altamente competente, magnífico que pensava ser. Exigia que os outros confirmassem a sua visão elevada de si. Então, esse ponto que ele traz aqui, que essa rejeição dói, traz anteriormente sobre como é que foi a infância dele, quais são os problemas que ele passou e que fizeram com que ele se tornasse desse jeito. E no seguinte tem a exposição indecente. Essa exposição indecente, ela também é crime. Na psicanálise tem um momento ali da infância da criança que é natural que ela se exiba, né? Principalmente o menino, olha aqui, tal. Mas posteriormente isso se torna crime. Aqui a teoria psicanalítica, inclusive, ela vai falar: explica que esse ato é motivado pelo desejo de receber a garantia que está fisicamente intacto, uma defesa contra o processo, contra o complexo de castração. Serve como uma comunicação de sofrimento interno, geralmente associada a um trauma de infância, como a expressão de ódio com mulheres, um meio de recuperar a autoestima prejudicada. Aqui ele conta um caso de um cara que também era casado e ele chegava do trabalho, assim, uma vida normal. E o cara sentava num bosque assim, e ele ficava sentado com o órgão genital dele de fora ali, tipo exibindo aquilo. E para ele era, olha, se a pessoa olhasse e fizesse uma cara de nojo, repulsa, medo, para ele aquilo doía demais nele. Por quê? Porque ele estava ali a fim de recuperar a autoestima recuperada. Aquilo lá era o troféu dele. E aqui ele conta que as explicações dele eram assim, esse é o meu maior motivo de eu estar fazendo isso. E por que ele fazia isso? Porque ele sofria abusos de um grau de parentesco ali, que eu não vou falar, fique sabendo caso você queira, lendo o livro, para que eu também não gere nenhum desconforto aí com vocês, né? Cada um é cada um. Mas eu achei muito interessante, você que é da área da psicologia, ou você que gosta de serial killers como dessas edições assim, que narram os casos, você que gosta desse tipo de conteúdo, você vai gostar muito deste livro aqui. É um livro que realmente vai trazer para você algumas questões, vai iluminar algumas questões para que você entenda alguns pontos. Nem tudo tá encaixado ali na caixinha do DSM, porque aparentemente o cara não tem os sintomas que é para ter, mas a mente dele diz muito sobre ele, mais do que qualquer outro diagnóstico de um DSM, por exemplo. E aqui na página 338, pra gente encerrar com chave de ouro, no Antigo Testamento diz: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Nós somos como pensamos. É impossível ajudar uma pessoa a desistir do crime e viver com responsabilidade, sem ajudá-la, o que é o mais básico, o seu pensamento. E no final, para dar um acalento aí para vocês, ele acaba contando um caso que ele conseguiu. Acho que é o único caso que ele conta de cabo a rabo exatamente o que aconteceu, ponto a ponto, como é que foi tudo isso, e que o cara conseguiu se reintegrar na sociedade. Eu não lembro muito bem qual era o crime que ele havia cometido aqui, mas é o último capítulo, vale muito a pena conferir para mudar um criminoso. E se você tem interesse na parte forense jurídica da psicologia, este livro aqui, ele é, assim, item básico para você ter aí no seu repertório. E é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e conferir todos os links aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.